Você já leu a sua Bíblia e depois percebeu que não entendeu nada do que acabou de ler? Você fecha as páginas, senta ali em silêncio e pensa: talvez isso simplesmente não seja para mim. Você quer crescer, você quer conhecer a Deus, mas, de alguma forma, as palavras parecem não fazer sentido. Mas e se o problema não for você? E se o problema for a maneira como você está lendo? Hoje, nós vamos mergulhar fundo em uma das maneiras mais poderosas, práticas e transformadoras de estudar as Escrituras: o método indutivo de estudo bíblico. Esse método ajuda você não apenas a ler a Bíblia, mas a realmente entender, lá versículo por versículo, pensamento por pensamento, verdade por verdade. Bem-vindo ao Bible Fix, onde nós ajudamos você a aprofundar a sua fé, uma verdade de cada vez. Então, pegue a sua Bíblia, uma caneta e talvez o seu cafezinho, porque esta mensagem vai mudar para sempre a forma como você lê as Escrituras. Por que estudar a Bíblia é importante? Vamos começar com algo simples, mas muito poderoso. Por que o estudo bíblico realmente importa? Veja bem, a Bíblia não é apenas um livro religioso, ela é a palavra de Deus, a voz dele, os pensamentos dele, o coração dele revelado a nós. Quando você abre a Bíblia, você não está apenas lendo tinta no papel, você está lendo as palavras vivas do Criador. É por isso que o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz: a palavra de Deus é viva e eficaz. Mas o detalhe é o seguinte: muitos de nós lemos a Bíblia de forma casual, um versículo aqui, um devocional ali, mas nós nem sempre a estudamos de verdade. Nós lemos em busca de conforto, mas nem sempre em busca de compreensão. E quando isso acontece, fica fácil interpretar os versículos de forma errada, tirá-los do contexto ou perder o que Deus realmente está dizendo. Estudar a Bíblia profundamente é importante porque ajuda você a conhecer o coração de Deus e não apenas as suas bênçãos, a permanecer firme na verdade e não nos sentimentos, a reconhecer falsos ensinamentos quando você os ouve. E o mais importante, a cultivar uma fé que tem raízes e não uma fé que vive à deriva. Então, como nós passamos de uma leitura superficial para um entendimento verdadeiro? É aí que entra o método indutivo de estudo bíblico. O que é o método indutivo de estudo bíblico? Vamos explicar passo a passo. A palavra indutivo significa tirar conclusões baseadas em evidências. Em outras palavras, você deixa que o texto fale por si mesmo. Você não começa com o que você acha que significa. Você descobre o que Deus realmente disse. É um processo simples, mas poderoso, de 3 passos. Passo 1, observação. O que o texto diz? Passo 2, interpretação. O que isso significa? Passo 3, aplicação. Como isso se aplica à minha vida? Você age como um detetive espiritual, examinando cada detalhe, fazendo as perguntas certas e conectando a verdade. Esse método não serve apenas para informar a sua mente, ele transforma o seu coração. Então vamos lá, passo a passo. Passo 1, observação. O que o texto diz? Aqui vai a primeira regra. Desacelere. Não tenha pressa. Não faça uma leitura por cima. Não tire conclusões precipitadas. Observação significa que você olha para o que realmente está escrito e não para o que você acha que está escrito. Você está treinando os seus olhos para notar os detalhes. Faça perguntas como quem está falando, com quem essa pessoa está falando, o que está acontecendo nesta passagem, quando e onde isso está acontecendo. Existem palavras ou frases repetidas, quais ordens, promessas ou contrastes você consegue ver? Vamos pegar um exemplo. O livro de Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Agora, faça uma pausa. Não tente interpretar ainda. Apenas observe. Você pode notar palavras como ansiosos, oração, ação de graças, paz, guardará. Você pode sublinhar ou grifar essas palavras.
Você também pode procurar por padrões como causa e efeito. Se eu parar de ficar ansioso e começar a orar com gratidão, então a paz de Deus vai guardar o meu coração. Viu só? Você já está enxergando a verdade simplesmente por desacelerar e observar. Você está treinando a sua visão para ver o que está ali, e não o que você supõe que esteja. Passo 2. Interpretação. O que isso significa? Agora que você já viu os detalhes, chegou a hora de entender o que eles significam. A interpretação faz as seguintes perguntas: qual era a mensagem original do autor? Como os primeiros ouvintes teriam entendido isso? Qual é o propósito desta passagem? É aqui que o contexto é tudo. Você não pode arrancar um versículo da Bíblia e construir uma crença em cima dele. Você precisa ver como ele se encaixa no capítulo inteiro, no livro inteiro e em toda a história das Escrituras. Vamos voltar para Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Quem escreveu isso? O apóstolo Paulo. Onde ele estava na prisão. Qual é o contexto? Ele está encorajando os irmãos na fé a permanecerem firmes na alegria, mesmo no meio do sofrimento. Então, quando Paulo diz, não andem ansiosos, ele não está soltando uma frase motivacional. Ele está dando uma ordem enraizada na confiança. Ele está dizendo, mesmo quando a vida estiver desmoronando, escolha a oração no lugar do pânico. É isso que a interpretação faz. Ela extrai a verdade que está debaixo da superfície. Ela pega as palavras que você observou e as conecta com o significado de Deus. Algumas dicas. Deixe que a própria Bíblia interprete a Bíblia. Se você não tem certeza do que um versículo significa, procure ver como a Bíblia explica isso em outras partes. Pesquise o contexto histórico e cultural. Para quem isso foi escrito? O que estava acontecendo naquela época? E tome muito cuidado para não colocar a sua própria opinião no meio. A Bíblia significa o que Deus quis dizer e não o que nós gostaríamos que ela significasse. Quando você interpreta da forma certa, a palavra ganha vida com muita clareza e poder. Passo 3. Aplicação. Como isso se aplica à minha vida? Agora, nós saímos do conhecimento na mente para a transformação no coração. É exatamente aqui que muitos leitores da Bíblia param no meio do caminho. Eles estudam, grifam os textos, chegam até a memorizar, mas não aplicam na vida. E uma verdade que não transforma você é uma verdade que você ainda não entendeu de verdade. A aplicação faz as seguintes perguntas: o que isso me ensina sobre Deus? O que isso me mostra sobre mim mesmo? O que eu preciso mudar, começar a fazer ou parar de fazer? Vamos voltar ao nosso exemplo. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Se Paulo diz para não ficarmos ansiosos, o que isso significa para mim hoje? Significa que, em vez de me preocupar, eu devo orar. Em vez de reclamar, eu devo agradecer a Deus. Em vez de deixar a minha mente entrar em parafuso, eu devo permitir que a paz dele me guarde. A aplicação transforma o estudo em obediência. Não se trata de acumular informações. Trata-se de viver uma transformação. Então, depois de ler, anote um passo prático e claro que você vai tomar. Por exemplo, hoje, quando eu começar a me sentir ansioso, eu vou parar, orar e agradecer a Deus antes de pedir por ajuda. E então faça isso, viva isso na prática. Quando você começar a aplicar a Bíblia todos os dias, você vai perceber a sua fé ficando mais profunda e o seu coração ficando mais firme. Se essa mensagem está abençoando você até aqui, se você está percebendo que há muito mais nas Escrituras do que você imaginava, então não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal Bible Fix e compartilhar com alguém que tem fome da Palavra de Deus. Nós fazemos vídeos todas as semanas para ajudar você a crescer na sua fé, uma verdade bíblica de cada vez. Então, se você está pronto para continuar cavando mais fundo, fique comigo até o final. Vamos deixar isso bem prático. Aqui estão algumas dicas para ajudar você a começar a aplicar o método indutivo na sua rotina diária. Dica número 1. Comece devagar. Não tente estudar a Bíblia inteira em uma semana. Escolha um livro curto, como Filipenses, Tiago ou a primeira carta de João.
Até mesmo um parágrafo por dia é o suficiente se você se aprofundar nele. Dica número 2. Use um caderno de anotações para o estudo bíblico. Divida cada página em 3 partes: observação, interpretação e aplicação. Escreva o que você vê, o que significa e como se aplica à sua vida. Dica número 3. Use ferramentas de estudo com sabedoria. Depois de fazer as suas próprias observações, consulte recursos como a Bíblia online, sites de estudo ou uma Bíblia de estudo. Isso ajuda a confirmar aquilo que você encontrou. Mas lembre-se, comece sempre pela própria Bíblia primeiro. Dica número 4. Ore antes e depois de estudar. Peça ao Espírito Santo para abrir os seus olhos e te dar entendimento. O Salmo 119, versículo 18 diz: Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Dica número 5. Seja constante. A Bíblia não é um livro que você lê apenas uma vez. Ela é alimento para a sua alma. Mesmo quando você não sentir vontade, continue aparecendo, continue lendo. Com o passar do tempo, a palavra de Deus vai renovar a sua mente e moldar o seu coração. Lembre-se, o objetivo não é terminar de ler a Bíblia. O objetivo é deixar que a Bíblia termine a obra dela em você. Vamos resumir tudo isso. Estudar a Bíblia não é algo apenas para pastores ou teólogos. É para todo cristão que deseja conhecer a Deus de forma pessoal e viver a verdade dele no dia a dia. O método indutivo de estudo bíblico ajuda você a desacelerar, cavar mais fundo e ver as Escrituras como elas realmente são. Você aprende a observar com cuidado, interpretar de forma correta e aplicar na sua vida pessoal. E quando você faz isso, algo incrível acontece. Você não apenas lê sobre Deus, você se encontra com Ele. Você não apenas memoriza os versículos, você passa a vivê-los. E a Bíblia deixa de ser algo confuso, ela ganha vida. Então, da próxima vez que você abrir a sua Bíblia, não tenha pressa. Pergunte: o que está escrito aqui? Depois pergunte: o que isso significa? E por fim, como isso se aplica à minha vida? Se você fizer isso com constância, eu garanto que a palavra de Deus vai começar a falar com você de maneiras que você nunca imaginou. Se este vídeo inspirou você a mergulhar mais fundo nas Escrituras, digite: Eu estou pronto para ir mais fundo, aqui nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no Bible Fix, onde ajudamos você a ajustar o seu foco, uma verdade bíblica de cada vez. Obrigado por assistir e lembre-se, quanto mais você estuda a palavra dele, mais você entende o coração dele. Vejo você no próximo vídeo.